Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes, bem como saudar os nossos internautas que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene convocada pelo edital número 43 de 2025, destinada à entrega de placa comemorativa ao Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Osasco e Região Secor, conforme Decreto Legislativo número 63 de 2025, e em atendimento à solicitação do nobre vereador Éber do Juntós, temos a honra de convidar para compor a mesa e dirigir os trabalhos dessa cerimônia neste ato, representando o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Osasco, Armônio Bastos, o proponente e presidente neste ato, nobre vereador Éber do Juntós. Para secretariar os trabalhos neste ato secretário ad hoc, convidamos o co-vereador do mandato coletivo Juntós, Matheus Oliveira. E convidamos para comporem a mesa de dos trabalhos ainda as seguintes personalidades e autoridades. A integrante do mandato coletivo Juntós, co-vereadora Gabriela Bueno. O deputado estadual, foi vereador da cidade de Franco da Rocha, prefeito de Franco da Rocha, deputado estadual Mário Maurici. Convidamos ainda o deputado estadual que está no seu terceiro mandato, prefeito de Osasco de 2005 a 2008 e 2009 a 2012, também foi vereador desta casa, deputado estadual Emílio de Souza. Para compor a extensão da mesa de dos trabalhos, convidamos o vereador da 6ª legislatura, deputado federal por 5 mandatos e presidente da Câmara dos Deputados de 2003 a 2005, João Paulo Cunha. Uma vez composta a mesa de dos trabalhos, convidamos a todos para receberem o representante, o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco, região Secor, senhor Luciano Pereira Leite. Solicito, nesse momento, gentilmente, que os componentes da mesa ocupem seus lugares. Anunciamos a presença das seguintes personalidades. Da senhora Lúbia Conceição, que é trabalhadora ligada ao Secor. Do senhor Matheus Rigonati, que é representante do movimento VAT. Da coordenadora da Macro, Rosângela Santos, do Macro Osasco. Também do vereador da 8ª, 10ª, 11ª e 13ª legislaturas e presidente desta casa no biênio 2011-2012, Aloysio Pinheiro. Também da vereadora da 10ª e 13ª legislaturas, Mazé Favarão. Do vereador das 12ª e 13ª legislaturas, João Góes. Do vereador da 13ª legislatura, Valdir Roque. Do vereador da 6ª, 10ª e 11ª legislaturas, Guimarães de Caldas. Também do vereador da cidade de Embu das Artes, Uriel Biazin. Do vereador desta casa também da legislatura 11ª, 12ª e 13ª, presidente do PT Osasco, Nelsinho. Também representante do movimento VAT, senhora Bruna Araújo. Também Lúbia Conceição, trabalhadora do Secor. Anunciamos ainda a presença do Edson Bertoldo, da CUT, Patrícia Nascimento, do Secor, Wellington Prado, dos Sindicatos Bancários, Hamilton Moura, do Sindi Saúde. Anunciamos a presença do
presidente da União dos Estudantes de Osasco, senhor Vitor Hugo de Paula. Do senhor Luiz Oliveira Brandão, que é do Movimento Popular. A presença do presidente da ACEMAL, Associação dos Caminhoneiros e Motoristas Autônomos de Osasco, senhor Gilmar Silva. Do secretário de Políticas Sociais da CUT, Edson Bertoldo. Também do Dr. Paulo Cesário, que é presidente da Comissão de Direito Sindical e está representando nesse ato o presidente da OAB Osasco, doutor Alexandre Vopiani. Também agradecemos a presença da senhora Elisângela Calmon, que é coordenadora da CUT Osasco e região. Façamos uma saudação a todos. E, neste momento, convidamos o senhor proponente e presidente nesse ato, o nobre vereador Heber do Juntós, para realizar a abertura oficial e prosseguir com os trabalhos desta significativa sessão solene. Vereador. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Eu peço que todos os presentes que estão aí em seus lugares sintam-se também aqui, né, como todos nós, na mesa diretora, componentes dessa mesa. Eu declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Gostaria de registrar, com elevada consideração, meus agradecimentos ao excelentíssimo presidente Carmônio Bastos, que realmente é um grande companheiro nosso e que muito provavelmente ainda vai dar uma passada aqui por essa noite, que, com notável deferência, cedeu minha presidência para a condução dessa solenidade. Como todos aqui sabem, a nossa ideia de prestar essa homenagem ao Sindicato dos Comerciários de Osasco e região, representados aqui pelo seu presidente, é porque o SECOR, com a CUT e também com as demais frentes sindicais, tocou a luta contra a escala 6x1, pela redução da jornada de trabalho aqui na cidade de Osasco durante o ano todo. Só que eu me recordo de cabeça, Luciano, foram 2 manifestações ali no Calçadão, e o plebiscito popular, que eu acredito, ainda está sendo contabilizados os votos, mas eu acredito que foi mais de 4 milhões de votos no Brasil inteiro. Então, o Sindicato dos Comerciários, dos quais a gente também entende que é a parte do trabalho mais impactada pela jornada do 6x1, é mais do que merecedor, e aí não só do nosso mandato, do Juntós, mas do reconhecimento dessa Casa Legislativa. Foi votado, o PDL é um projeto de decreto legislativo, ou seja, ele vem aqui, né, para o plenário da Câmara e é votado pelos demais vereadores. E no dia que ele foi votado, ele foi aprovado por unanimidade por essa casa. Então, é o nosso reconhecimento ao sindicato, mas, obviamente, também o reconhecimento que é necessário na cidade de Osasco, no Estado e no Brasil, que a gente não tenha mais essa jornada devastadora que é a jornada 6x1. Obrigado. No decorrer da sessão, os oradores aqui irão falar muito melhor que eu, inclusive, sobre o porquê dessa honraria e o porquê da necessidade da redução da jornada. Mas, dando continuidade, eu convido a todos os presentes que puderem a se colocarem em posição de respeito para cantarmos o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino do município de Osasco. Brilhou no céu da pátria nesse instante, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso.
lado. E diga o verde louro desta fábula, mas no futuro e glória no passado. Mas erres da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol resplandem, pátria amada, Brasil. Unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Como ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. De mãos dadas, cultura e raças se embalaram no mesmo querer. E do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Ó, confesso para os senhores que o Emídio cantou o hino todinho, ele ainda conhece o hino. Eu já gostaria de parabenizá-lo, né? Vai ser papai de novo, parabéns. Bom, solicito ao senhor secretário Matheus Oliveira, do Mandato Coletivo Juntós, que proceda à leitura do edital número 43 de 2025, do Decreto Legislativo número 63 de 2025 e das correspondências recebidas. Boa noite a todos, da mesa diretora, do plenário e ao público que veio prestigiar o nosso ato solene. Bom, edital número 43 de 2025. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve
fica convocada, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a sessão solene para a entrega de placa comemorativa ao SECOR, Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região, a ser realizada no dia 24 de outubro de 2025, sexta-feira, às 19 horas, no plenário Tiradentes, localizado na Avenida dos Autonomistas, número 2607, no centro, em conformidade com o Decreto Legislativo 63 de 2025, em autoria do vereador Éber do Juntós. Publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, dia 20 de outubro de 2025. Temos aqui algumas justificativas de ausência, tá bom? Ofício número 28 de 2025, do vereador Fábio Chirinhã. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da sessão solene, placa comemorativa ao SECOR, Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região, pelo vereador Éber do Juntós, realizar-se nesta data. Lamentavelmente, não estarei presente devido a compromissos pessoais. E outra justificativa de ausência do vereador Guilherme Prado. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com grande satisfação o convite para participar da sessão solene de concessão de placa comemorativa ao SECOR, Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região, homenagem proposta pelo vereador Éber do Juntós a se realizar na presente data. Lamentavelmente, devido a compromissos previamente assumidos, terei de me ausentar. Muito obrigado, Matheus. Normalmente a gente começa, na verdade quem terminaria, né, fazendo a oratória seriam os nobres deputados, só que eles estão com algumas agendas, né, de cunho pessoal. Então a gente vai inverter um pouquinho a ordem e eu gostaria de pausar a tribuna aqui para falar um pouquinho do SECOR e da luta da escala 6x1. O nobre deputado estadual, sempre prefeito de Osasco, que nos honrou sendo vereador também aqui nessa casa, Emílio de Souza. Bem, boa noite a todos, boa noite a todas. Imensa alegria estar aqui hoje nessa sessão solene de entrega do cartão de pratas ao SECOR, os Sindicatos Comerciais de Osasco. Já cumprimento o presidente Luciano e toda a diretoria aqui presente. Cumprimento também os integrantes da mesa aqui, a Gabi do Juntós, o Matheus do Juntós, meu colega deputado, meu amigo Maurici, companheiro João Paulo, ex-deputado, ex-presidente da Câmara e ex-vereador dessa casa também. Muitos ex-vereadores aqui presentes. Eu queria cumprimentar os sindicalistas presentes, em nome da Elisângela, professora e coordenadora regional da CUT, e da professora Mazefa Varão, aqui presente, da Rosângela, coordenadora da macro-região do PT, e o Éber, que preside essa sessão. Parabéns pela iniciativa. E eu queria primeiro me somar à homenagem ao SECOR, que é um sindicato que nós vimos nascer, se constituir como um sindicato forte, crescer, até se tornar hoje a maior categoria da nossa região, e um sindicato que tem lutado, participado de todas as lutas importantes da classe trabalhadora aqui na cidade de Osasco. E eu queria dizer também o seguinte: esse momento de homenagem ao SECOR, aproveitar para discutir um dos assuntos mais importantes que tem na nossa pauta hoje de interesse da classe trabalhadora, que é a questão da escala, o fim da escala 6x1. E aqui, já dizer, Luciano, que você sabe que toda vez no Brasil que você quer fazer qualquer avanço em relação a direitos dos trabalhadores, a reação é imediata. A reação é imediata. A economia vai quebrar, não vai aguentar, as empresas não vão suportar. E é sempre assim. Quando foi para criar, lá nos anos 30, criar a jornada de trabalho de 8 horas, já foi exatamente isso que aconteceu. Quando foi para criar o 13º salário, é isso, as empresas não vão aguentar, e as empresas estão aí, cada vez mais fortes, cada vez mais ricas,
né? Depois veio a polêmica toda, depois não, mas concomitantemente, quando criou a CLT nos anos 40, a mesma coisa, é trabalho demais, não dá, é muito direito, é muita coisa. E a verdade é que o Brasil tem essa tradição. Tudo que é para beneficiar o trabalhador é muito difícil. Nós acabamos de passar pelo processo da votação no Congresso Nacional, primeiro da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e a redução para quem ganha até R$ 7.350. Isso vai injetar mais de 30 bilhões de reais na economia brasileira, é mais dinheiro no bolso do trabalhador, da trabalhadora, e pega a grande massa salarial brasileira, sabe? De pessoas que ganham até R$ 5.000, um pouco. Isso, 80% do nosso trabalhador está dentro dessa faixa de salário. Mas quando foi para discutir, logo na sequência, a taxação do andar de cima, do BBB, sabe, das bets, dos bancos e dos bilionários, nós não estamos falando de milionários, estamos falando de bilionários. Nesse momento, o Congresso falou, não é possível, isso nós não vamos fazer. E derrotaram a proposta, mostrando que, infelizmente, esse Congresso Nacional ele caminha em sentido contrário àquilo que é a aspiração do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros. Mas depois veio também a Constituinte de 1988. Quem acompanhou o processo constituinte e a conquista de novos direitos naquela época, percebeu o que era o drama, que os empresários vão embora do Brasil, vão parar de investir no Brasil, multinacionais que estavam para vir não vão vir mais. Olha, logo multinacionais que estão acostumadas a pagar muito melhores salários lá no exterior, ou com muito mais direitos, como tem lá fora, iam deixar de vir para um país que a jornada de trabalho era 48 horas semanais. Uriel, você sabe que eu, antes de ser vereador, de ser político, eu era metalúrgico. E, como metalúrgico, eu trabalhei os 15 anos que eu fui metalúrgico, eu trabalhei numa jornada de trabalho de 48 horas semanais. Eram 6 dias de 8 horas por dia, de segunda a sábado, 8 horas por dia. E a batalha histórica da classe trabalhadora, sendo um movimento sindical, sempre foi 40 horas semanais. Na Constituinte de 88, a redução da jornada foi reduzida para 44 horas semanais. Mas a grita foi de tal monta que dava a impressão que o Brasil ia quebrar, em reduzir em 4 horas, que é a jornada que nós temos até hoje, né? O fato é que a Constituição de 88 já completou 37 anos. Acabou de completar 37 anos 2 semanas atrás. Então, o que ficou disso é que nós, após 37 anos, com, vamos dizer, todo o avanço tecnológico e as necessidades que houveram nesse período, nós temos agora uma necessidade de atualizar essa questão da jornada de trabalho. Por isso que o Brasil inteiro está se movimentando em torno do fim da escala 6x1, porque ela é desumana, porque ela não permite que o trabalhador tenha um mínimo de descanso necessário, que ele não permite que ele tenha uma convivência familiar e social nas coisas que são importantes, porque não tem mais país do mundo que pratique esse tipo de jornada. Agora, como vocês sabem, em nenhum país do mundo, em nenhum momento, mas especificamente no Brasil, nunca se conquistou, a classe trabalhadora nunca conquistou nada sem muita luta. E é por isso que nós temos que, nesse período, agora, juntar toda a nossa força, a força do movimento sindical, da juventude brasileira, das mulheres brasileiras, sabe, mas também dos aposentados que já deixaram sua marca, dos espaços que nós temos nos parlamentos e da força do governo brasileiro, que é afim, que concorda com o fim da escala 6x1. Tudo isso pode produzir um movimento que força o Congresso Nacional a aceitar o fim da escala 6x1, sabe, e permitir que o trabalhador brasileiro tenha vida além do trabalho. Isso é o nosso objetivo, é por isso que eu vim aqui hoje reafirmar o compromisso com essa luta, cumprimentar o mandato do Juntos, que tem sido um mandato luminoso aqui na cidade, muito importante,
mas não esquecer que esse papel não é só de um vereador, de um deputado ou do presidente da República. Essa é uma pauta que interessa a todo o povo brasileiro, e todo o povo brasileiro deve se movimentar em torno dela. Eu vou pedir licença antecipadamente por ter que sair, mas eu queria deixar aqui registrado o meu apoio, meus cumprimentos pela presença de todos e pela grande unidade em torno dessa pauta. Obrigado. Muito obrigado ao nosso nobre deputado. Eu gostaria também de convidar, aqui para prestigiar a Câmara Municipal de Embu das Artes, o nobre vereador Uriel, para que componha aqui a extensão da mesa diretora. E vou pedir também para que o nobre Matheus, vereador aqui também do mandato coletivo Juntós, leia o edital do PDL, né, que é o decreto legislativo. Peço perdão, é a primeira vez que eu estou secretariando uma sessão, então eu deixei passar. Mas vamos lá. Decreto Legislativo 63, número 63 de 2025. Dispõe sobre a concessão de placa comemorativa ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região, SECOR. O presidente da Câmara dos Vereadores do município de Osasco, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do artigo 17, inciso 6º do Regimento Interno, promulgo o seguinte decreto legislativo. A Câmara Municipal de Osasco decreta e promulga. Artigo 1º. Fica concedida a placa comemorativa ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região, SECOR. Artigo 2º. A honraria deve ser entregue em sessão solene, especialmente convocada para esse fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo devem correr por conta de dotações orçamentárias próprias. E artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Osasco, dia 2 de outubro de 2025. Muito obrigado. Convido, então, para usar aqui a nossa tribuna, o nobre deputado, sempre prefeito também de Franco da Rocha, meu amigo, a quem eu admiro muito, o deputado Maurici. Boa noite a todas as pessoas presentes. Quero cumprimentar o vereador e presidente dessa sessão Weber. Ao cumprimentá-lo, cumprimentar todos os demais componentes e todas da mesa, e dizer que eu só me reconheci nas palavras do Weber agora quando ele falou meu amigo. Aí eu tinha certeza que era eu. Mas, pessoal, o que nós estamos querendo, que é a jornada 6x1, não é uma utopia. E nem é um sonho distante. Mas, dia menos dia, ela vai acontecer. E ela vai acontecer porque ela vem sendo construída pela sociedade, em especial pelos trabalhadores e trabalhadoras. Ela já está presente no comércio, na indústria, nos serviços, mas ainda há milhões de brasileiros, em especial aqueles de carteira assinada, que são prisioneiros de uma noção retrógrada que nós herdamos dos 300 anos de escravidão, de que nós não temos uma sociedade de direitos, nós temos uma sociedade de privilégios. E esses privilégios não são acessíveis à maioria das pessoas, e só a uns poucos. Então, como nós não temos direitos, pelo menos é como a nossa sociedade enxerga, nós vamos ter que fazer as nossas vozes serem ouvidas nas ruas e nas redes para apressar esse processo. O ministro Guilherme Boulos assumiu essa semana e já declarou que uma prioridade do presidente Lula é a votação e aprovação desse projeto. Milhões, 1,5 milhão, um pouco mais de 1,5 milhão de pessoas assinaram o nosso abaixo-assinado. E uma das principais propostas daquele abaixo-assinado é a redução da jornada 6x1. E ela precisa ser aprovada. Ela precisa ser aprovada porque ninguém é de ferro. Todo mundo tem o direito de ter uma vida digna. Mas o direito, como eu já disse, não é óbvio para essa sociedade brasileira.
É por isso que nós precisamos não nos descuidarmos. Nós precisamos pressionar até o último minuto para que a gente possa ver esse sonho realizado, esse direito disponível para que nossa sociedade, trabalhadores e trabalhadoras, possam usufruir desse direito. Quero parabenizar o mandato do Juntós, que tem sempre iniciativas acertadas. E são acertadas porque são na direção da ampliação dos direitos e das liberdades democráticas e da qualidade de vida, em especial da população aqui de Osasco. Quero parabenizar por mais essa iniciativa. E se você me permite, Heber, se vocês me permitem, já vou dizer que o meu lugar aqui fica vago, porque eu também tenho que sair, e vou ter o prazer de que ele seja ocupado ou pelo João Paulo ou pelo Uriel, e o João Paulo também sabe o hino de Osasco inteirinho, impressionante. Gente, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, e é uma honra atender o convite do Juntós. Boa noite. Muito obrigado, nobre deputado Maurici. E eu gostaria agora também de chamar para fazer o uso da tribuna o sempre deputado federal, né? Eu falo que, mais do que deputado federal, foi presidente do Brasil em exercício, a quem muito nos orgulha ser daqui de Osasco, que também esteve nessa casa honrando, né, o trabalho legislativo, e a quem eu falo que é o mais interessante aqui, a gente ouviu o que ele tem a dizer sobre a escala 6x1, porque muito provavelmente ano que vem ele vai estar lá votando na Câmara Federal. Companheiro João Paulo Cunha. Esse Heber é danado, gente. Boa noite. Eu queria... O Maurício e me deixaram numa situação desconfortável, porque eu tenho que sair também, mas eu vou sair de trás, vai ficar ruim, né? Vou até ficar aqui uns 5 minutos aí, vou disfarçar. Bom, pessoal, primeiro eu queria saudar o Heber pela iniciativa, o Matheus. Aliás, Matheus tem sido o nome que eu tenho pronunciado com tão gosto, que é o nome do meu netinho primeiro, né? Matheus e Gabi, pelo mandato que vocês têm desenvolvido. E eu sempre digo que o bom vereador é aquele que consegue ler as coisas que acontecem na sua aldeia e consegue ler as coisas que acontecem no universo, no mundo, né? E, trazendo para o tema aqui, é aquele que consegue pedir as coisas mais imediatas para os cidadãos e, ao mesmo tempo, consegue ver essa luta mais global, como é o caso da jornada 6x1. Então, parabéns, Heber. Você orgulha muito o nosso partido, a sociedade osasquense, o povo, os eleitores, o povo da nossa cidade. Parabéns para você e para os nossos 2 co-vereadores. Eu queria saudar aqui nosso amigo Luciano, na pessoa dele saudar o Secor. Os sindicatos comerciários, eu tenho uma relação muito antiga com os sindicatos comerciários. Eu estava falando para o Luciano ali, eu conheço os 3 primeiros presidentes, porque eu trabalhei no comércio de Osasco, na rua Antônio Agu, numa loja chamada All Sport São José, não existe mais. Eu trabalhei bastante tempo lá. E eu era muito menino, lógico, né? E eu acompanhava muito lá. E depois, quando eu virei vereador, eu passei a acompanhar mais ainda. Então, eu lembro do Natanael, foi o primeiro presidente, salvo engano. O segundo foi o Garcia, né, Guimarães? Depois veio o Bira, que trabalhava na loja Satô, Nenê. Minha irmã lembra muito que ela comprava crediário na loja Satô. Depois veio o Neto. O Neto meio que, né, se endeusou lá, está lá até hoje, né? E o Neto trabalhava chamava Eletro Radiobras, Jumbo Eletro, né? E lá que eu conheci o Neto e nós desenvolvemos. Tem foto de greve geral ali na Antônio Agu, junto com o pessoal na frente. Então, é uma história muito interessante dos sindicatos comerciais, portanto, a homenagem é super justa, né? E na figura renovada agora do Luciano como presidente, a gente saudar o sindicato e a sua luta, né? A terceira coisa que eu queria falar rapidamente é sobre o tema 6x1, né?
eu tenho a impressão que, assim, nós vivemos um mundo muito conturbado, meio de cabeça para baixo, né? Coisa de cabeça para baixo não funciona direito, porque o sangue roda ao contrário, né? Esse mundo, ele acaba gerando uma série de expectativas e ele mudou completamente o mundo do trabalho. Ele mudou o mundo do trabalho, mas não mudou o ser humano. As pessoas não mudaram, são pessoas ainda. As pessoas que têm sensibilidade, que formam família, que passeiam domingo, que vão ao campo de futebol. São pessoas que querem ir na igreja, que querem tocar um instrumento, que querem ler um livro, querem acompanhar o filho ou o neto. São seres humanos. Mudou o mundo do trabalho, mas não mudaram os homens e as mulheres. Na escravidão, era o que a gente sabe que foi. A escravidão. Gastamos anos, foram 3 séculos o Brasil praticando a escravidão. Foi um dos últimos países das Américas a abolir a escravatura, o Brasil. E até hoje nós não incorporamos os negros à nossa economia real brasileira. E o racismo ainda é patente, estrutural e presente no nosso dia a dia. Quem leu os últimos jornais aqui viu que num campeonato sub-12, um neguinho bom de bola, a mãe de um branquinho, a forma dela xingar o menino foi chamar de pretinho. O que esse neguinho está fazendo aqui? Para ver como que é o racismo estrutural, forte e presente na nossa sociedade, fruto dos 3 séculos de escravidão. E os nossos trabalhadores, gente, por várias razões, sofreram muito. A CLT, que nós criticamos em determinado momento, ela veio para botar um parâmetro. Em qualquer briga, você não pode deixar a força sobrepor a razão e a discussão. Entre o trabalhador e o patrão tem mais força. Para que serve a lei? É para regular isso. Senão seria imposta a força sobre o trabalhador, que não tem saída. Portanto, a jornada de trabalho presente é uma jornada que eu digo que ela é um sanduíche. Aquele escândalo que foi o impeachment da Dilma, a ascensão de Michel Temer, aquela reforma trabalhista esdrúxula que trouxe isso. O trabalhador trabalha 6 dias e folga 1. Em algumas categorias, esse 1 não cai sábado, domingo, cai qualquer dia da semana. É 6 dias e ele descansa o 1 seguinte, que segunda, terça, quarta, qualquer dia pode cair. Isso é desumano. Por que eu digo que é sanduíche? Porque vinha numa linha do presidente Lula e da luta dos trabalhadores, sindicatos, centrais, etc., para regular 40 horas semanais e caminhar para aquilo que em vários outros países já estamos, a 36 horas semanais. Trabalha 4, descansa 2, 3. Veio aquele golpe, eles botaram a reforma trabalhista e agora nós estamos retomando com 6 por 1, que tem toda a razão de ser. Então, eu acho que é uma luta crescente, que vai trazer vitória, e vai fazer com que a gente tenha condições humanas para que os nossos trabalhadores possam viver melhor. Esse é um aspecto para o nosso país que precisa mudar, gente. Eu vou dar... Vocês vejam bem, ó, a escala 6 por 1. Mas não é que o cara que trabalha 6 por 1 ou a mulher que trabalha 6 por 1 ganha bem. Não, senhor. Para vocês terem ideia, 70% do povo trabalhador de São Paulo, ganha menos de R$5.000 por mês. 70%. Se a gente for no Ceará, 94% dos trabalhadores do Ceará ganham menos que R$5.000 por mês. Por isso que quando você fala em taxar acima de 50 mil, você pega somente 150 mil cidadãos brasileiros. Somente 150 mil, de 220 milhões, ganham mais de 50 mil reais por mês. Mais uma conta, 27 milhões de brasileiros que declaram imposto de renda. Para você declarar imposto de renda, você tem que ganhar mais ou menos R$3.000 por mês. De 220 milhões, só 27 milhões é que declaram imposto de renda. A renda é concentrada, e ela é concentrada porque é a exploração que predomina.
e a escala 6x1 é um elemento dessa dominação. Por isso tem todo sentido a nossa luta. Parabéns à bancada do Juntos. Saúdo todos os companheiros presentes aqui e que seja, de fato, uma caminhada para a gente fazer os trabalhadores ter mais vida e não ser escravo do seu trabalho. Um abraço, gente. Então está posto, gravado pela TV Câmara Osasco, que vamos ter mais um deputado federal que vai votar contra a escala 6x1. Olha, eu gostaria de citar alguns nomes aqui presentes. A bispa da Igreja Iádua, Lívia Martins, que é grande amiga. O neto, que é ex-presidente do SECOR, Sindicato dos Comerciários. Carlos Marques, que é presidente do Partido Verde, que faz parte aqui da nossa federação. E do queridíssimo, que lutou contra a ditadura aqui nessa cidade, e que foi quem deu a ideia da gente chamar, né, um ato solene em razão da luta contra a escala 6x1, Roque Aparecido, que não é o Valdir Roque. A Globo errou naquela matéria. E também agradecer a sempre vereadora Mazé, que também nos procurou, propondo, né, esse ato solene. Agradecer a presença aqui também da Rosângela, que é a dirigente da Macro, do nosso partido, Partido dos Trabalhadores, do Nelsinho, que é o presidente aqui do Partido dos Trabalhadores da cidade de Osasco, a Luísio, sempre presidente aqui dessa Casa Legislativa, João Góes, sempre vereador, Valdir Roque, sempre vereador, e a Guimarães também, sempre vereador. Da OAB, o Júnior, que está aqui representando o nosso presidente, peço que mande um abraço para o Volpiani, a OAB, muito parceira dos trabalhadores aqui da cidade de Osasco, ao Matheus e a Lívia, Bruna, do Movimento VAT, a Bruna, que está em Minas Gerais, mas é de Osasco, então dirige lá o VAT em Minas, só que esteve aqui em Osasco. Agora sim, Lúbia. Não. Lúbia, que é a trabalhadora, que eu confundi que estava na frente da outra, trabalhadora, que vai representar aqui os comerciários, os trabalhadores dos comerciários aqui da cidade de Osasco, e o Daniel Calazans, que é o coordenador aqui da CUT, e já gostaria de chamá-lo a fazer o uso aqui da tribuna. Vamos lá? Boa noite a todos e a todas. É um prazer, é um privilégio estar aqui juntos, homenageando, celebrando e, ao mesmo tempo, quero agradecer aqui ao nosso querido Weber do Juntos, né, que, em nome da CUT, eu quero estender esse agradecimento ao homenagear um dos nossos 344 sindicatos e um dos mais combativos, guerreiros, presente, defensor intransigente dos direitos dos trabalhadores do comércio, na pessoa do nosso querido Luciano, e também, em nome dele, todos os sindicatos aqui presentes, toda a diretoria, é que nós, tanto o presidente Sérgio Nobre, da CUT Nacional, como o nosso companheiro Raimundo Susert, né, estende para todos aqui presentes um agradecimento especial e um forte abraço e desejar um final de 2025 exitoso e, claro, 2026 bastante combativo para que nós possamos continuar o nosso projeto de democratizar o nosso país, de humanizar as nossas relações, né? E é muito importante que cada um de nós aqui presente tenhamos isso como objetivo para 2026. Quero cumprimentar aqui os nossos companheiros de mesa. Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome de todos. O Weber, né, que eu já mencionei. A Gabriela, em nome dela, eu cumprimento todas as mulheres guerreiras, né, do nosso Brasil e do mundo, né? As mulheres, em especial, nesse momento, né, têm aí uma grande contribuição
no despertar, na sensibilização dos nossos parlamentares, das nossas autoridades, de rever o 6x1 por trabalhar 3 jornadas, né? São as mais afetadas com essa jornada desumana, né? Por que não dizer semi-escravocrata? Quero cumprimentar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o nome de todos. O Emílio, que acabou de sair, o Matheus, o nosso companheiro Muricy, que também saiu, o companheiro Uriel, que acabou de chegar, João Paulo, nosso deputado, também acabou de sair, o nosso cerimonialista aqui, que fez a abertura aqui dos nossos trabalhos. Enfim, quero estender, né, também um cumprimento especial ao VAT, né, por ter levantado essa bandeira 6x1. Nós, das centrais sindicais, em nome da CUT, eu cumprimento todas as centrais sindicais, os partidos progressistas aqui presentes, todos os movimentos sociais, popular, mas, em especial, o VAT, né, que despertou todo o Brasil para essa pauta. Desde 83, a Central Única dos Trabalhadores, juntamente com seus sindicatos, federações e confederações, tem pautado a redução da jornada de trabalho para que os trabalhadores sejam, né, tenham condições de vida digna, né, tenham poder de compra, e que, de fato, a sua vida não fique somente restrita a reproduzir a riqueza na qual ela não, muitas das vezes, sequer se beneficia. Então, é por isso que nós, da Central Única dos Trabalhadores, ficamos muito felizes quando isso acontece. Quero cumprimentar meu companheiro Neto, né, e também tem aqui o nosso companheiro Edson, que faz parte comigo na diretoria da nossa CUT, secretário de Política Sindical, tem feito um belíssimo trabalho. A nossa companheira Elisângela, a nossa coordenadora da CUT na região, que tem feito um esforço descomunal para buscar não somente a união nossa enquanto movimento social, movimento partidário, mas também buscar a unidade de ação, que é mais importante. Se nós, do campo progressista, tivermos unido, né, no propósito de continuar o nosso enfrentamento na sociedade, derrubando as narrativas colonialistas, de manter o nosso país subalterno e subserviente ao capital internacional, que, lamentavelmente, muitos congressistas que lá estão nos envergonham quando levantam a bandeira de um outro país em pleno dia, onde deveríamos celebrar a nossa união enquanto povo, enquanto nação que ainda está em construção. Está na mão dos sindicatos, está na mão da sociedade brasileira progressista continuar esse processo de emergir um Brasil sonhado em Palmares, um Brasil republicano, com inclusão de todas as cores, de todos os sexos. É importante para nós referendar nesse momento aqui, né, nessa hora solene, onde o nosso querido sindicato SECOR é homenageado, dizer que essa pauta passa-se por cada trabalhador no seu local de trabalho, por nossos dirigentes no local de trabalho, de que nós temos esse grande desafio. O desafio hoje é dialogar com a sociedade, da importância de manter a nossa democracia. Afinal de contas, sem a democracia, nós, trabalhadores, não teríamos espaço no parlamento, não teríamos espaço em nenhum, né, em nenhum espaço de poder onde está pessoas privilegiadas. E aqui foi muito bem falado pelo João. Nós estamos discutindo pessoas, porque povos, e mais importante, povos nativos, que aqui estava há mais de 13 mil anos, né, o Pindorama. Nós temos que dividir o Brasil muito bem, dando exatamente esse significado. O Brasil tem mais de 13 mil anos, apenas 525 anos, ele ainda continua na condição de colônia, né, sendo explorado de toda maneira possível. Então, buscar soberania e a autonomia do nosso país é algo muito importante e necessário. E é os trabalhadores, né, e é as trabalhadoras que têm esse grande desafio. E nós iremos, em 2026, reeleger o presidente Lula. Por quê? Porque é um brasileiro que vestiu a camisa do Brasil, e não somente vestiu a camisa, mas incorporou e herdou e é guardião de todos os sonhos e ideais de todos aqueles que construiu esse Brasil que nós hoje vivemos. Então, é importante dizer que, SECOR,
Vocês têm esse grande desafio aqui em Osasco, assim como todos os movimentos sociais, movimento sindical. Muito obrigado, Weber, mais uma vez, em nome da CUT. Obrigado. Essa presidência e mesa que agradece, Daniel, a CUT, e muito nos orgulha, e a gente tem o prazer de poder ter uma direção, uma coordenação aqui nessa cidade que colocou o bloco na rua, né? Com o Secor, com os demais companheiros, demais sindicatos, também com outras frentes sindicais, e nos muito orgulha poder servir, né? Tá aqui também como um instrumento para servir a Central Única dos Trabalhadores. Gostaria também de anunciar alguns nomes, aí, conforme for passando, vou anunciando para não tomar aqui 10 minutos, né, só falando nomes. Mas o irmão Gilmar, que também muito nos orgulha, militar lado a lado. O JK, a gente fala que o JK é um militante que é o chefe do Leonel aqui do gabinete, é o militante que mais nos procura, né, para cuidar ali do bairro Santa Maria. A companheira Cida Cunha, do Conceição, não do Santa Maria. Não pode confundir, senão vai ter problema depois com o JK. A companheira Cida Cunha, o companheiro William, que é ex-dirigente também do Sindicato dos Bancários, a companheira Raíssa Alves, também do PV, e presidente do Instituto Casa Viva, que também muito orgulha a nossa amizade. O militante Monção, que chegou agora há pouco, que é um amigo nosso. O Hamilton, e agora alguns sindicatos também presentes, o Hamilton, do Sindicato Saúde, o Edson Pertoldo e a Patrícia, que são também do Secor, e o Edson também dirigente da CUT, o Wellington, dirigente aqui do Sindicato dos Bancários, e também gostaria de citar aqui a presença da Laina, atual secretária da Juventude, e da Lourdes, que também faz parte da executiva do Partido dos Trabalhadores aqui da cidade de Osasco. Tendo dito isso, eu gostaria de convidar a nossa companheira, também vereadora aqui do Mandato Coletivo Juntós, a Gabriela Bueno. Antes da Gabriela ocupar a tribuna, eu gostaria o Alexandre de chamar aqui o Natan para ocupar um espaço aqui no plenário. O Natan, que é o companheiro da nobre vereadora Gabriela. Coitado, tadinho. Desculpa, amor, não sabia. Bom, gente, boa noite a todos. Eu só estou tentando ajustar aqui. Vocês me ouvem bem? Sim. Beleza. Bom, primeiro, é uma honra a gente estar aqui nesse ato que é tão importante, né? Entregando uma homenagem super justa ao Secor, Luciano, que é um parceiro, assim, ó, sem precedentes do nosso mandato. Tudo que a gente precisa, ele está sempre lá para ajudar. E assim eu também estendo isso aos outros sindicatos, né? A gente está sempre em contato. E, bom, hoje, entregar essa homenagem e debater a escala 6x1, trazer isso pela primeira vez aqui nessa casa, né, Eber? A gente sabe que a gente já falou algumas vezes na sessão, mas fazer um ato solene para debater isso é muito grandioso e é muito importante, e muito nos orgulha estar fazendo isso pelo nosso mandato, né? Então, eu estou muito feliz por estar aqui hoje, por estar vendo essa casa cheia também, numa sexta-noite, né? O sexto hoje está um pouco diferente, mas é tão importante a gente estar aqui hoje que a gente sabe muito bem que cada militante tirou um tempinho para poder se dedicar e visitar aqui a nossa casa. E também agradecer especialmente a Bruna, que veio de tão longe, de Minas Gerais, para estar aqui em Osasco, retomando as suas terras, né? Eu imagino. Bom, aqui em Osasco, então, como eu já falei, né, o Secor está sendo um parceiro fundamental na luta pelo fim da escala 6x1. Mas também a gente sabe muito bem a importância do nosso partido, né, Nelsinho? O Partido dos Trabalhadores está aí, levando a luta para a rua. E aqui em Osasco, a gente conta muito com a ajuda da executiva, do diretório, para continuar fazendo isso. E agora a gente fica muito feliz sabendo que o VAT está aqui em Osasco, né? Então, a gente conta muito com vocês também para continuar a luta a partir do ano que vem. E aí, gente, a gente traz isso aqui, né, porque a gente entende que, na política, a gente precisa garantir que trabalhar não é você deixar de viver, né? Como todo mundo pontuou aqui, a escala 6x1, ela adoece, ela faz com que as pessoas que trabalham nesse tipo de escala, a gente estava conversando, né, Lúbia, precisa deixar, muitas vezes, a família de lado, você perde totalmente o seu tempo de lazer, de entretenimento, e vive só para trabalhar. Isso não é justo, isso não é certo, e é muito importante a gente ter o governo federal, junto com os nossos deputados, como o Eber colocou, que também a partir do ano que vem esperamos ter mais para defender essa luta lá no Congresso, né?
fazendo com que a nossa voz ecoe e com que isso seja alterado para ontem. Eu não vou me estender muito falando sobre a escala 6x1, porque eu acho que o Matheus ele preparou um discurso muito bonito, né, para falar sobre isso. Então, eu vou me atentar a falar bastante sobre a questão do Secor e a importância dele aqui na nossa cidade. Bom, então, a gente sabe muito bem que a questão da luta sindical ela tem sido muito desvalorizada ultimamente, né? Desmobilizaram muitos sindicatos com esse discurso de que o sindicato não faz mais nada, o sindicato só serve para tirar nosso salário, né? um percentual lá do nosso salário no final do mês, e não é isso. Eu sou ex-bancária, né? Fui sindicalizada há muito tempo, o Wellington está ali, né? A gente já falou bastante sobre isso. E eu sempre acreditei muito na luta dos sindicatos, porque a gente sabe que quando a coisa aperta, quando a gente precisa de alguém para estar lá para lutar por nós, quem está lá é o sindicato, na linha de frente, os movimentos populares. E se a gente deixa de acreditar, de dar força para eles, é uma luta que está afadada ao esquecimento. Então, é muito importante que a gente continue apoiando os sindicatos, as lutas populares aqui no nosso município e no Brasil inteiro, para que isso continue acontecendo cada vez mais. E aí, não vamos deixar com que isso seja desqualificado, né? Mas a gente também precisa... Eu coloquei uma frase aqui, Luciano, se você me permite, que eu acredito muito que é a missão do Secor nesses últimos tempos, e principalmente no momento que a gente está vivendo, que é unir, organizar e resistir. Eu acredito que essa é a missão do Secor, essa é a missão dos sindicatos, do Movimento VAT e do nosso mandato aqui também, representando o nosso partido, Partido dos Trabalhadores. Eu tenho certeza, Nelson, se você puder ligar lá para o Lula, fala para ele não esquecer que ano que vem a gente precisa botar essa história aí para correr, porque é ano eleitoral e a gente precisa dar um gás aí na luta da escala 6x1. Aí você passa lá o recado para a gente, tá bom? Bom, aí também, como é de praxe, né, eu não posso deixar de agradecer a presença de quem está aqui. Eu vou começar pelo Natan, meu companheiro, né, senão fica meio chato. Mas também agradecer a presença de pessoas que já até deixaram aqui o plenário, né, mas o Emídio, o Maurici, o João Paulo, o Daniel, representando a CUT, muito importante, né, a Elisângela, quando falou que ia vir uma pessoa tão importante, a gente ficou muito feliz. Falei, a gente ficou triste porque ela não ia poder participar, mas eu falei, mas você está colocando uma pessoa de responsa aqui no seu lugar, né? Então, muito obrigada por ter vindo. A Lúbia também, a gente conversou, né, Lúbia? Já ela vai usar a tribuna aqui também para falar sobre o relato dela, né? Porque ela trabalhou na escala 6x1. Mas é muito importante ter mais uma mulher aqui para falar, né, da luta das mulheres e como que a escala 6x1 ela faz com que a nossa vida seja cada vez mais difícil, né? Porque a gente sabe muito bem que, obviamente, a escala 6x1 ela é muito ruim para todos, mas para uma mulher que tem uma vida ainda em casa, de cuidar da casa, dos filhos, e eu estou falando isso para as mulheres que estão aqui, porque eu sei que elas vão me entender, é pior ainda, né? Então, muito obrigada também por ter vindo aqui, nos honrar com as suas palavras daqui a pouco. E também agradecer aos vereadores na figura do Uriel e dos sempre vereadores que estão aqui também, Nelsinho, Mazé, Luiz, João Góes. Muito obrigada por terem vindo. Sei que a militância é dura, mas né, uma sexta-feira à noite assim já acaba. Agradecer também os militantes que estão hoje aqui no nosso auditório, que estão todos aqui presentes. Muito obrigada. Quem é do Juntós, quem não é do Juntós, estamos juntos. Obrigada mesmo por vocês tirarem um tempinho aqui para estar com a gente aqui hoje. E deixa eu ver se estou esquecendo de mais alguém. Bom, acho que aí também agradecer o Dr. Júnior, na figura aqui da OAB, né, Júnior, muito obrigada por estar representando esse órgão também tão importante, principalmente na questão dos direitos humanos, que está tocando um trabalho lindo aqui na cidade. Agradeço muito a sua presença. E é isso, gente. Eu acho que cada um que está aqui faz com que a chama da luta coletiva ela continue viva, né, sempre acesa, e a gente perceba que vale a pena ocupar a política, ocupar esses espaços que hoje a gente está fazendo. Bom, vou finalizar minha fala falando que esse ato ele não pode ser só uma homenagem ao Secor, com todo respeito, Luciano, mas ele também tem que ser um ponto de partida para novas conquistas, para a gente planejar como que vai ser a nossa ação ano que vem. Ano que vem é ano eleitoral, a gente sabe que as coisas não são fáceis, mas a gente precisa eleger um Congresso que esteja lado a lado com o povo, com os trabalhadores, com as trabalhadoras, porque depois, gente, quando as coisas apertam, são eles que vão estar lá por nós. E a gente está vendo a vergonha que é hoje o Congresso que a gente tem. Então, a luta pelo fim da escala 6x1, ela também é uma luta para o que vai acontecer a partir do ano que vem. E é muito importante que cada uma que está aqui hoje, o JS que está aqui, eu acabei de ver a Giovana ali também,
é muito importante a gente se unir forças e fazer com que as coisas aqui comecem a andar um pouco mais para o nosso lado. E é isso, gente. Eu espero muito que a gente consiga cada vez mais avançar com a luta pelo fim da escala 6x1. Eu estou me controlando muito para não falar que eu sou contra a escala 6x1, que eu sou a favor da escala 6x1, né? Porque às vezes confunde. A gente é contra a escala 6x1 e a favor do fim da escala 6x1. Não pode confundir, senão fica meio chato. Contem com o nosso mandato. Então, muito obrigada novamente para todo mundo que está aqui, para fortalecer essa luta. E a gente está lutando por uma vida além do trabalho para todos e para todas. Obrigada. Muito obrigado, companheira Gabriela. Muito me orgulha dividir, né, o mandato com a Gabriela e também com o Matheus. Gostaria também de citar aqui outros nomes. A professora Gislene, que também muito nos orgulha. Há poucos dias atrás homenageamos ela aqui, né, no plenário da Câmara. O Alan e a Thaís, que também estão aqui. Professor Alvadir. A Giovana e a UJS, e também os companheiros do PCdoB que estão presentes. E o Onesme e a TV Estrela, também sempre presente aqui nas lutas. Gostaria, então, de convidar agora, a gente vai ouvir duas pessoas do VAT, né, que é o movimento Vida Além do Trabalho, e que tem mobilizado, né, Luciano, no Brasil inteiro. É um orgulho gigantesco, porque é a juventude, né, mobilizando essa luta contra a escala 6x1. E a gente tem aqui o representante, o coordenador estadual, que eu convido primeiro aqui para fazer o uso da fala, Matheus Zigotti. Boa noite a todos. Rigonati. Rigonati. Eu sou muito ruim com o nome. Primeiramente, eu quero agradecer em nome do Rica Azevedo e do Movimento VAT o convite. Nós temos acompanhado a luta do Juntós pelo fim da escala 6x1, pela população de Osasco, e nós acreditamos que a pauta vai seguir em frente. A gente sabe que o Congresso Nacional atua como inimigo do povo e não nos representa. Nós vemos o Congresso Nacional que, este ano, queria aprovar a PEC da bandidagem. Nós mobilizamos a classe trabalhadora brasileira e enchemos a Avenida Paulista e o Brasil inteiro. E eles viram que o povo toma conta das ruas. Nós estamos aqui hoje para reafirmar o nosso compromisso com a classe trabalhadora brasileira. Nós estamos aqui hoje para reafirmar o compromisso com cada trabalhador e trabalhadora que trabalha na escala 6x1. Eu quero parabenizar o nosso novo coordenador e representante Igor, que está sentado lá atrás, vai representar o movimento VAT. Irá representar o movimento VAT aqui na região. Quero parabenizar a Bruna, que trabalhou na escala 6x1 aqui em Osasco. E nós queremos levantar essa pauta aqui na região. Nós queremos organizar o VAT aqui para que cada trabalhador e trabalhadora veja que existe vida além do trabalho. A vida não é só no CLT, a vida não é só dentro da empresa, a vida é com a família, é estudando, é se qualificando para ocupar grandes lugares, para sair dos subempregos. Então, muito obrigado pelo convite. Vamos juntos nessa luta. Contem com o Movimento VAT. E parabéns, Secor. Estamos juntos nessa luta também. Viu? Comerciado. E finalizo também cumprimentando a cada um que veio hoje, nessa noite, para cá. Tirar um tempo do seu dia para estar em uma sessão solene tão importante como essa, mostrar que a classe trabalhadora ainda luta. Então, parabéns para todos vocês que vieram. Uma salva de palmas. Muito obrigado ao companheiro Matheus. A Gabi estava até me mostrando aqui, né? Quando a gente começa a se movimentar pela luta, sempre vai ter, né, aqueles da extrema-direita que se levantam, né? Então já tem um pessoal na internet postando algumas coisas. A gente tem que falar com todas as palavras. Somos, sim, socialistas, somos, sim, de esquerda, e nós somos contra a escala 6x1. Então pode falar o que for, que a gente vai estar aqui levando essa luta. E já nessa força, né, também convidar a companheira que veio lá de Minas Gerais, faz parte da coordenação do VAT Minas Gerais, e foi, né, praticamente a vida toda moradora aqui da cidade de Osasco, trabalhou na escala 6x1 aqui em Osasco, a companheira Bruna. Estão me ouvindo?
Gente, que honra estar aqui em Osasco de volta. Depois de 2 anos, eu estou morando lá em BH. E sigo com a luta pelo fim da escala 6x1 no estado onde o Nicolas Ferreira se colocou contra a classe trabalhadora. O Rick Azevedo esteve presente, né, numa audiência pública que teve lá e desafiou ele a conversar com cada trabalhador e perguntar sobre o que cada trabalhador acha da escala 6x1. E adivinha, ele não foi, né? Porque a gente sabe que conversar com o trabalhador, entender a necessidade do trabalhador não é o foco deles, mas sim enrolar o trabalhador. Eu trabalhei na escala 6x1 em Osasco a minha vida inteira, desde os 17 anos. Eu lembro que o meu salário era de R$200 numa bomboniere, perto da minha casa. E eu perdi o meu estudo por conta da escala 6x1. Eu deixei de estudar, de concluir a minha formação no Cinearte, que era onde eu estudava, porque eu precisava de dinheiro e eu precisava focar no emprego. Então, o jovem hoje, ele abandona muitas vezes o estudo, abandona o fato dele conseguir uma faculdade, porque ele precisa dar conta de casa, porque só o pai e a mãe trabalhando nessa escala 6x1 com aquele salário não consegue manter a família. E eu queria dizer que, naquela época também, eu frequentava a mesma igreja do ex-prefeito Rogério Lins, não sei se o Novo também frequenta, e eu gostaria que reivindicar uma plenária, que eles puxassem esse assunto aqui em Osasco, para que o trabalhador viesse contar a realidade dele. Porque eu, como uma pessoa que frequentava o mesmo lugar que ele, tinha que sair daqui de Osasco, 19h, chegar atrasada no culto e não conseguia cultuar a minha fé. Então, pergunte também às pessoas nas quais eles estão ali, pergunte às pessoas que frequentam os mesmos lugares que eles, se essa escala é viável, principalmente aqui na cidade de Osasco, que a gente pega esse trânsito, porque a gente não está falando somente do trabalhador ali no seu espaço de trabalho. A gente está falando do trabalhador pegando o ônibus, vindo para cá, nesse trânsito, com uma passagem de 5,80, né? E ainda tendo que lidar com a pressão de querer ser alguém, de ser alguém e não conseguir. Quantas vezes eu me perguntava, eu trabalho tanto, eu não vi minha filha crescer. Graças a Deus, eu tive um suporte bom familiar para que eu pudesse trabalhar e alguém ficasse com a minha filha. Mas e as mães que não têm? E as mães que, às vezes, precisam escolher entre ou eu fico em casa com meu filho e passo fome, ou eu vou trabalhar, porque eu não tenho ninguém. Então, quando a gente fala do fim da escala 6x1, a gente também fala do acesso ao estudante a uma universidade. A gente também fala do acesso às mais creches. Então, a escala 6x1, olha o tamanho e o poder que tem essa pauta. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao espaço, quero agradecer por você estar trazendo essa pauta junto com todos vocês e colocar o VAT à disposição, principalmente da cidade lá de BH, vocês têm parceiro lá também, e vamos juntos, porque somente uma esquerda unificada, somente juntos e a população na rua é que a gente vai conseguir acabar com essa escala. A gente quer vida, gente. O trabalhador não está pedindo o fim da escala 6x1, nós estamos exigindo. Porque, enquanto eles dizem que o país vai quebrar, eu quero dizer que nós, trabalhadores, estamos já quebrados. Nós não aguentamos mais. Olha o tanto de vaga que tem nesse calçadão de Osasco. Fico até feliz que alguns lugares que eu trabalhei estão lá agora se humilhando para ver se arruma funcionário. Então, assim, olha o tanto de placa. A calamidade já chegou. Então, o trabalhador ele já está quebrado. Então, vamos nos erguer, convoca o trabalhador que está assistindo essa plenária, vamos à luta, veja quem está do seu lado, trabalhador, veja quem vota a favor de você. É esse o lado que a gente tem que ficar. E vamos juntos pelo fim da escala 6x1. Muito obrigada. Eu tinha que estar obrigada. Muito obrigado, companheira Bruna. É isso, né? No final, a gente está sempre falando da boa e velha luta de classes. Tem esse argumento que o Brasil vai quebrar, tem o argumento da produtividade. É engraçado, né? Porque os países que mais produzem no mundo já estão, não é nem o fim da escala 6x1, já estão implementando a escala 4x3. Suécia, Finlândia, Itália. Então, quando a gente está falando aqui, por exemplo, o problema da produtividade do país foi a desindustrialização.
Só que jogo, como sempre foi na história do nosso país, herança da escravidão, sempre jogam para a classe trabalhadora. Então, se acabasse a escravidão, o país ia quebrar. Se não fosse a reforma... Esses dias eu vi um jornalista com a pachorra, depois do presidente Lula ter voltado para a presidência. E o país está indo bem, criando mais vagas de emprego, quase 10 anos depois da reforma trabalhista, que foi nefasta, e que o começo dela praticamente fez um colapso no sistema de trabalho do Brasil. Foi ao jornal dizer, não, os trabalhos agora que estão aparecendo é fruto da reforma trabalhista, achando que os trabalhadores são bobos e vão engolir essas notícias falsas, na verdade, opiniões falsas, né? Mas sempre foi assim, e sempre será assim. Por isso, Bruno e Matheus, que muito nos orgulha, o movimento Vida Além do Trabalho, o SECOR, a CUT, as frentes sindicais, porque é no movimento organizado, é no sindicalismo, que a gente pode conversar olho no olho com a classe trabalhadora e contar a verdade. De que não tem problema de produtividade nenhum, pelo contrário, com a redução da jornada pode-se aumentar a produtividade. A questão, no final, é o lucro do patrão diminui. Só que aí a gente tem que fazer uma escolha enquanto sociedade. A gente quer pessoas que trabalham e conseguem viver, não só sobreviver, viver, ou a gente quer uma elite porca que pouco se importa com o desenvolvimento do país, cada vez mais rica, que é, quando a gente vai olhar os dados, o que acontece desde os anos 80. Os 1% mais ricos, cada vez mais rico, e os 50% mais pobres, a massa trabalhadora, cada vez mais pobre e explorada. Bom, dando continuidade ao nosso ato, eu gostaria de convidar, a gente não poderia passar por um ato em homenagem ao sindicato, é óbvio que a gente, no final, irá ouvir o presidente, o Luciano, mas a gente não poderia passar sem ouvir uma trabalhadora que está na ponta, que está no comércio. Então, eu gostaria de convidar a nobre companheira Lúbia Conceição para fazer o uso da palavra. Quero cumprimentar todos e a todas, a mesa aqui, meu presidente, quero agradecer também o convite. Quero falar para vocês o que nós ouvimos aqui. Realmente é tudo isso que tem acontecido, e cada um fez uma fala, sim, Luciano, que realmente é o que nós estamos enfrentando, o que nós temos vivido. Eu já quero, assim, falar de mim, e quero falar por várias mulheres que queriam estar aqui no meu lugar. Para quem não sabe, eu sou comerciária, tá? Eu tenho 30 anos de comércio, para vocês terem uma ideia. Quando eu entrei no comércio, eu tinha só um filho e saí de lá com 2 filhos e 4 netos. Para vocês verem a minha vida, como é que foi. Quando eu entrei no sindicato, quando eu recebi o meu presidente, é que ele me convidou, porque ele já conhecia que eu era do comércio, né, Luciano? Eu ia atrás, mesmo sendo comerciária, eu ia atrás dos meus direitos. Quantas vezes eu chegava ali escondida no sindicato, né, para falar o que estava acontecendo na empresa, porque, para quem não sabe, o comércio não é fácil. Para quem nunca trabalhou no comércio, não é fácil. Você entra, você não tem hora para sair, porque você precisa bater as cotas, você precisa de um salário, o gerente olha para você, se tem um movimento e deu o seu horário, se você não ficar lá, a cara dele é demais. Ele olha com aquela cara feia, chamando a sua atenção, como quem quer dizer, você precisa ficar aqui, porque tem movimento, você precisa enriquecer o seu patrão. E a mulher ela tem aquela dupla jornada. Ela chega em casa, é janta para fazer, é casa para limpar, e assim vai, uma dupla jornada imensa, que chega às madrugadas, e você vai tomar banho, vai dormir, para no outro dia começar tudo de novo. Aí você começa tudo de novo e a cara feia está lá. Domingo você está na escala, você vem trabalhar. Se você não vem, é aquela feia, e sem contar, como a companheira falou, as indiretas às vezes, né? Ou do gerente ou do supervisor. Você trabalha, você não vê o seu filho crescer,
Acontece churrasco em família, você não pode ir. E muitas das vezes a família fala, você só pensa em trabalhar, você esquece que você tem família. É desse jeito. E muitas das vezes a gente deixa tudo de lado. Os filhos crescem com a babá ou com a avó, e assim por diante. A empresa abre de domingo a domingo, dia de feriado, e você precisa estar lá, linda e maravilhosa, com um sorriso no rosto, adoecendo. Porque essa escala 6x1, ela adoece qualquer ser humano. Ela adoece, ela abaixa a sua imunidade de uma tal maneira, não é verdade, mas ela adoece mesmo. Então, assim, trabalhar nessa escala 6x1 não é fácil. Nós fizemos 2 movimentos, fomos para a rua, né? Não é verdade? Os diretores estão aqui, muitas das vezes levantamos, né, a bandeira contra 6x1 precisa cair. E quando você passa no comércio e as pessoas, ei, aí, como é que está? Como é que está? Eu falo, nós estamos lutando, nós estamos na luta para derrubar. Enquanto isso, trabalhadores doentes, de todas as formas, de doença psicológica, fisicamente, a doença vem porque o tempo é muito você trabalhando e você cuidando de casa. A vida passa, os filhos crescem, você não viu crescer. Muitas das vezes tem esposo que fala, oi, você está em casa hoje? Oi, quem é você? E é dessa maneira, não é verdade? Então, a mulher, principalmente a mulher, é mais atingida nessa escala 6x1. Luciano, direção, vamos ver se a gente consegue ainda esse ano ir para a rua. Vamos de novo, antes de acabar o ano? Vamos? Vamos para a rua antes de acabar o ano? Vamos para a rua. É isso mesmo. Pessoal, eu quero agradecer, e eu sei que aqui nós temos vários homens, mulheres, que estão junto conosco nessa luta, vamos às lutas, vários sindicalistas, mulheres aqui, a juventude, os aposentados, enfim. Vamos voltar para a rua contra o fim dessa escala 6x1. Porque tem muitos aqui no comércio de Osasco, um comércio grande, e eles cobram, sim, de nós. E nós precisamos voltar e falar não para essa escala 6x1, dar o nosso melhor, porque só quem teve nessa escala 6x1 sabe o que é, sabe o que é. Tá bom? Então, sim, eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu sei que eu falei aqui por muitas mulheres, porque durante o dia você vai para a plenária, você vai. Então, você fala que a gente não viu nossos filhos crescer, que nós trabalhamos muito e deixamos muita coisa de lado. Foram churrasco, foram casamento, foram aniversário, sem contar as escolas que a gente nem podíamos ir para saber como era que nossos filhos estavam. E as festas juninas, e as festas das crianças. Tudo, Neto, passou. Tudo passou, Dia das Mães, e nós trabalhando no comércio e os pais também. Tá bom? Então, não, vamos falar não para essa escala 6x1. Tá? E eu quero agora uma salva de palmas para todos que estão aqui empenhados nesse trabalho. Muito obrigado, companheira Lúbia. É bom demais ouvir os deputados, os políticos, mas é essencial ouvir os trabalhadores que estão na ponta. É essencial, né? Bom, dando continuidade aqui, a gente sabe, não fique preocupados com o horário, a gente já está chegando próximo ao final do nosso ato. Mas, como nós sabemos, tem uma companheira aqui de Belo Horizonte, tem companheiros de outras cidades, e eu vou convidar um nobre companheiro, vereador de Embu das Artes, que tem feito a luta também lá em Embu, que faz parte aqui da macro-região, e é de extrema relevância, importância ele estar aqui hoje. Porque, como lembrou muito bem a Bruna,
Essa é uma luta que é nacional e que a gente tem que mobilizar. O nosso papel, né, como vereador, é mobilizar na cidade para fazer com que, lá no Congresso, que é distante, já é em Brasília por causa disso, é distante do povo, para fazer com que chegue no ouvido dos deputados, massivamente, tanto com a internet, e aí o VAT, né, genial nisso, quanto também com a ocupação nas ruas, mas também a ocupação dos plenários. Porque, majoritariamente, os nossos plenários aqui, das câmaras da região, ou é de direita ou é de centro. E, majoritariamente, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado, ou é de direita ou é de centro. Então, a gente precisa conversar com os nossos colegas e trazer essa luta, essa pauta, também para dentro das casas legislativas. Então, convido ao nobre vereador de Embu das Artes, Uriel, a fazer uso da palavra. Falar depois da companheira Lúbia vai ser difícil, né? Mas vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas. Saudar e parabenizar os companheiros do Juntós pela realização da plenária. Matheus, Eber, Gabi. Juntós tem feito um trabalho maravilhoso aqui em Osasco e estende para toda a região. Fazer uma saudação especial aos companheiros Matheus, Bruna, do Movimento VAT, movimento fundamental, importantíssimo, que vem sendo realizado em todo o país e tem impactado toda a sociedade brasileira. Nossa coordenadora da macro-região, coordenadora do PT na macro-região, Rosângela Santos, e próxima deputada estadual, viu, gente? Anotem esse nome, beleza? E ao companheiro presidente Luciano Leite, e parabenizá-lo por essa homenagem tão importante e tão válida nesse momento. Primeiro, dizer que, como o Eber comentou, meu nome é Uriel, sou vereador na cidade de Embu das Artes. Lá, assim como os companheiros do Juntós, travamos uma luta muito grande, um mandato de oposição. Sou o único vereador do PT na cidade, e nós travamos lutas muito importantes. Nós temos uma comunicação, um contato muito próximo, inclusive com relação às ações que nós realizamos. E digo para vocês que, mais uma vez, o Juntós sai na frente na mobilização, nas ações realizadas, mas também a apelação, né, gente? São três, eu sou um só, então, assim, é difícil, né? Mas parabenizá-los mais uma vez por tudo isso. Eu acho que discutir um tema tão importante, que é essa questão da escala 6x1, que vem sendo cada vez mais relevante, primeiro, por conta das nossas mobilizações, por conta das discussões que são realizadas, né? Como a companheira colocou, a dificuldade do acesso ao lazer, a dificuldade do acesso, muitas vezes, à educação, o mínimo de dignidade para toda a população brasileira. E, dessa forma, nós, acabando com a escala 6x1, nós conseguiremos dar um pouco mais de qualidade de vida para toda a população brasileira. População brasileira que vem tendo cada vez mais casos de problemas. Todos nós aqui, eu acho que temos pessoas próximas ou nós mesmos com problemas psicológicos, psiquiátricos, e muitas vezes isso vem do excesso de trabalho. Mas digo para vocês que eu tenho convicção que duas questões principais levarão ao fim dessa escala que causa tanto mal à população brasileira. Primeiro, como a companheira comentou, hoje nós temos, né, nas empresas, nos locais uma água, por favor, gente, hoje eu estou... Obrigado. Primeiro, acho que duas coisas principais. A companheira Bruna colocou, né? Esse colapso que está acontecendo. Então, postos de trabalho sendo oferecidos e as pessoas hoje estão tendo o mínimo. E aí eu digo assim, o mínimo do mínimo de condição de entender e muitas vezes ter esse processo de transição de um trabalho para o outro. Isso só é possibilitado porque hoje nós temos o maior líder desse país, que colocou o nosso país de novo com a menor taxa de desemprego da história desse país. Então é importante colocar. A outra questão é que a classe trabalhadora está mobilizada e vem tendo vitórias muito grandes no nosso país. Primeiro, eu não tenho dúvida nenhuma de que uma votação tão importante como a que foi realizada
há 2 semanas, se não me engano, que foi a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, muitos deputados que estavam lá são, inclusive, contra essa isenção, mas só votaram por constrangimento. Só votaram porque se sentiram pressionados, porque teve gente na rua para conduzir essa pressão. Da mesma forma, é aquele projeto tão absurdo que foi a PEC da bandidagem, que foi barrado no Senado, depois que a população se mobilizou e foi para a rua. Então, acho que dessa forma, nós conseguiremos lutar pelo fim da escala 6x1. E é sempre importante que coloquemos, quando acaba uma luta, começa outra. E dessa forma, nós vamos garantir que não exista de maneira nenhuma anistia para aqueles que lutaram contra a nossa democracia. Muito obrigado. Muito obrigado ao vereador Uriel. Ele é, como o Valdir Roque disse, sem menor dúvida, o maior vereador aqui da região. Já encaminhando para o final também, chamar aqui o companheiro, que também muito me orgulha, dividir a bancada e o mandato com ele, o também vereador aqui do mandato, Matheus Oliveira. Está belíssimo, muito chique. Comprei essa roupa hoje, viu, pessoal? Bom, antes de tudo, cumprimento aqui, em nome da mesa diretora, em nome do Luciano, toda a mesa diretora. Cumprimento em nome do plenário, em nome da Bruna, todo mundo do plenário. E cumprimento em nome do setor público, em nome do Roque, todo mundo do setor público. Inverti tudo, gente. Bom, esse ato solene, ele é uma homenagem ao Secor. Mas, acima de tudo, ele é um grito do jovem periférico. Ele é um grito daquela pessoa que acorda às 5 da manhã, pega 2 conduções até o trabalho e às 6 vai para a faculdade de noite e chega em casa cansado todos os dias. E ainda no sábado, muitas vezes precisa trabalhar, às vezes no domingo também. Ele vive essa escala 6x1 e nesse dia de folga, ele ainda precisa se dividir para resolver as questões de casa, para resolver as questões da família e resolver todas as questões burocráticas, como, por exemplo, ir para um banco. A gente sabe que aqui no Brasil, o ensino superior é uma escada necessária para a gente ter ascensão na vida. Só que não tem como a gente subir uma escada onde vários degraus estão quebrados. O jovem que trabalha na escala 6x1 não consegue se dedicar plenamente à universidade, porque ele não tem tempo. Muitas vezes, ele desiste. A evasão universitária no nosso país é gigantesca. E o principal culpado disso, para além de outras questões sociais, é a escala 6x1. E é muito importante o plenário estar cheio, e muito me orgulha estar ocupando essa tribuna, visto todos os sempre vereadores aqui nessa casa, que já fizeram um trabalho incrível pela cidade de Osasco, porque a gente está tendo a oportunidade de discutir uma melhoria na qualidade de vida da população. E aí vem aquelas histórias, né? Ah, mas a economia vai quebrar. Foi essa mesma ladainha que foi dita quando quiseram abolir a escravatura, quando quiseram colocar férias remuneradas, quando quiseram implantar o 13º. E sabe qual é a novidade? O Brasil não quebrou quando a gente conquistou todos esses direitos. E aí depois eles vêm, putz, mas o desemprego vai ficar gigantesco. Mas como o desemprego vai ficar gigantesco? Se, como bem o Weber colocou aqui, quando Michel Temer, em 2017, protagonizou o desmonte dos direitos trabalhistas, ele criou uma sucessão de desemprego gigantesca, que a gente nunca tinha visto na nossa história. E hoje, de novo, com um governo progressista na presidência do presidente Lula, a gente está vendo a menor taxa de desemprego dos últimos anos. E ele voltou com todos os programas sociais que tinham sido extintos durante o governo Bolsonaro. Então, a gente tem diversos instrumentos para argumentar contra todas essas ladainhas que a extrema-direita e que os conservadores, que eu não sei o que conservam aqui nesse país, dizem para refutar essa luta contra a escala 6x1. A gente precisa, pessoal, se colocar nas ruas. A gente precisa continuar sendo protagonistas da luta por direitos. E muitos trabalhadores que estão na escala 6x1 não conseguem estar aqui hoje.
e também não conseguem estar nas manifestações que a gente protagoniza, porque eles não têm tempo. Muitos deles estão trabalhando, mesmo quando a manifestação é num domingo. E mesmo assim, a gente consegue ter uma capilaridade gigantesca, porque a população já se manifestou a favor do fim da escala 6x1. E, felizmente, nós temos o nosso senador, que já protocolou uma PEC, o Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, lutando pela redução de 44 horas semanais para 36 horas semanais. E no Congresso a gente tem a deputada Érica Hilton, do PSOL, que também protocolou uma PEC pelo fim da escala 6x1. E é muito importante a gente ter esses parlamentares nos representando, e eles são a maior prova de que a gente precisa sim se mobilizar para as eleições, para que a gente tenha representantes o suficiente que estejam representando as vontades e as necessidades da nossa população. Eu parabenizo o Secor também, porque desde o início, desde que a gente assumiu o mandato, todos os atos que tiveram aqui na cidade de Osasco, a gente desceu aquele calçadão, de cabo a rabo, pelo menos umas 3 vezes. E durante essas 3 vezes, foi o Secor que protagonizou a organização e a luta com a pipoqueira deles, que a gente desceu ali dando gritos de ordem. E a gente via que os trabalhadores do calçadão, apesar deles não poderem se manifestar, eles estavam olhando e concordando com tudo que a gente estava dizendo. E eu finalizo aqui falando que todos vocês que apoiam a luta contra a escala 6x1 podem contar com o nosso mandato para o que der e vier. Esse ato aqui é um dos muitos que ainda virão, e é um dos muitos que já vieram. A gente só vai parar de falar a respeito dessa pauta, seja a nível municipal, seja a nível estadual e seja a nível federal, quando a gente tiver a vida além do trabalho garantida para a nossa população. Boa noite. Estamos bem servidos, né? O futuro. Quando o Matheus ele fala dos estudantes, de uma jornada de trabalho pesada, ele fala dele também, né? A história do Matheus se confunde também com essa questão, tanto da escala 6x1. Um dos maiores, não sei se posso citar o nome, das maiores empresas aqui da cidade, é o Bradesco, né? Ele, se eu não me engano, ele trabalhava no Bradesco, estagiava na prefeitura, né? Sim, gente, era uma loucura. Eu trabalhava no Bradesco, das 5 da manhã às 11h10. Eu saía do Bradesco, ia para a prefeitura de Osasco, que eu estagiava na Secretaria de Serviços e Obras, e de noite eu ia lá para Higienópolis fazer faculdade. Aí eu voltava. Foi árduo, mas graças a isso eu estou aqui hoje, podendo ter esse espaço de voz. Então, a gente fala, né, de uma juventude que luta e luta muito, muito para sobreviver. E que, com certeza, agora, né, vai lutar, né, nas câmaras legislativas e, quem sabe, um dia no executivo, a favor, né, para que outras pessoas não passem aquilo que a gente passou. Eu também, Bruno, quando eu fiz minha faculdade, eu trabalhava na Fast Shop, inclusive filiado ao Secor. Na Fast Shop, na escala 6x1, estudando psicologia. E como a Gabi disse, aquela questão de você não consegue estudar direito, e aí as notas começam a baixar, e aí, de repente, você vai se sentindo menos capaz do que os outros que conseguem só estudar. E aí, nisso, você vai aumentando a desigualdade. Quando a gente fala dos jovens periféricos, que já lutam e lutam muito para chegar à universidade. Ó, a Siri estava querendo falar aqui. Que lutam e lutam muito para chegar à universidade. E é até engraçado a gente ver direto na grande mídia, né, tentando mostrar assim, olha que bonito essa jovem aqui que saiu ali do fundo da Brasilândia e que pegava o ônibus 3 da manhã e voltava para casa 11 da noite, que não dormia. Fala assim, não, isso não é bonito. A gente quer, na verdade, uma juventude que tenha direito à vida, que possa trabalhar como um direito, mas que também possa viver, que possa estudar com saúde. E, como eu disse, né, herança de uma elite que sempre olhou para esse país como um país que você apenas retira os recursos, você apenas se apropria dos recursos, mas que é uma elite que nem se sente brasileira. A gente fala que é uma elite burguesa internacional,
Então, quando a gente está aqui se unindo, já encaminhando agora, né, para os finalmente da homenagem ao Sindicato dos Comerciários, quando a gente se une, quando a gente conversa com os comerciários aqui da cidade de Osasco, que são, em grande parte, jovens, mulheres, no calçadão, nos shoppings, a gente está falando da possibilidade de fazer chegar aos ouvidos, fazer chegar à ponta essa notícia, de que a gente não precisa baixar a cabeça para essa burguesia, para essa elite, que não é nem que não respeita a classe trabalhadora, não respeita esse país, não se entende nem brasileira. Então a gente não precisa abaixar a cabeça. Descobri depois, Luciano, há pouco tempo atrás, que essa mesma empresa, que era dificílima ali, né, não, trabalhar, e aí todo mundo sabe disso, às vezes até a questão da produtividade se compara com o trabalhador estadunidense para parecer que o trabalhador brasileiro é vagabundo. Fala assim, não, porque nos Estados Unidos, porque na China, não. A gente tem uma das maiores escalas de regime de horário de trabalho. E aí, quando a gente vai olhar a história, pouco tempo atrás eu descobri que, para além de explorar o trabalhador com a escala 6x1, essa mesma empresa foi pega em um dos maiores escândalos de sonegação fiscal do país. Ou seja, além de explorar o trabalhador, ainda não pagava seus impostos, porque não se sentia na obrigação de contribuir para a sociedade, no qual o governador Tarcísio ainda não dá uma resposta o suficiente, né, tanto a Fast Shop, como também a Ultrafarma. Mas é por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que a gente está nesse movimento, e é por isso que, homenageando aqui essa casa, homenageando o Secor, a gente pretende seguir nessa luta, de fazer chegar aos ouvidos dos trabalhadores e das trabalhadoras que a gente tem que erguer a cabeça e lutar por mais direitos. Dito isso, então eu solicito ao nobre secretário Matheus Oliveira que proceda à leitura dos dizeres da placa comemorativa a ser entregue ao Secor, Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região. Homenagem do Poder Legislativo ao Secor, Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região, em reconhecimento à incansável atuação em prol da classe trabalhadora, honrando a história de luta de pessoas que construíram nossa riqueza, deixando um valoroso legado ao país e ao mundo. Decreto Legislativo número 63, de 2 de outubro de 2025. Gostaria também, já se caminhando ao fim, mas ainda não terminou, então, aqui agradecer a presença do Wendel, da UIS, em nome dele também agradecer a todos os integrantes do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, aqui da cidade de Osasco, falar que o Wendel, ele é pé quente, porque a gente encontrou o Boulos ali na UIS, um pouquinho depois virou ministro, então quero estar mais próximo dele. Dando sequência, chegando à razão dessa cerimônia, convido toda a mesa diretora para que, juntamente com esta presidência, façamos a entrega da placa comemorativa ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região, Secor, representada aqui pelo dirigente sindical, senhor Luciano Pereira Leite. E aí também eu gostaria, Leonel, se você puder também trazer os outros dirigentes do Secor para vir aqui junto com o Luciano. E também a trabalhadora aqui, representante dos trabalhadores, a senhora Lúbia Conceição. Após a entrega, vamos ouvir a última fala do dia, o presidente do Secor, senhor Luciano.
Deixar esse celular mais alto. Vai correr muito para trás, mais baixinho para frente. Oi? Fala bem pra caramba. Eu fico imaginando, mas essa bonitinha aí, tivesse falado. Ó, vou passar por aqui, então. Tô aqui. Ali, ó. Vou pedir agora que o Leonel ajude o pessoal aqui a retomar os assentos. Por favor, Leonel. E vamos finalmente para a última parte aqui do nosso ato de solenidade, que é ouvir o nobre presidente do sindicato do Secor, Luciano Leite. A tribuna é toda sua, Luciano. Obrigado. Bom, depois de tantas falas, é até complexo a gente ampliar um pouquinho esse debate, mas eu gostaria de falar especialmente para as pessoas que estão nos assistindo. Mas antes disso, dizer para toda a equipe aqui do Mandato Juntos que vocês são fabulosos. É um prazer e um privilégio incomensurável poder chamar vocês de amigos. Acho que não tem nenhuma expressão maior do que poder saber que nós podemos contar com a amizade de vocês. E a Gabi nos deu hoje essa missão de unir, organizar e resistir. Muito bonito, acho que a gente, de fato, vai ter isso como um tema. Eu queria dizer para todos vocês que ficaram até agora aqui, que vocês também são fabulosos. Vocês são pessoas incríveis. E eu gostaria, de fato, de abraçar cada um de vocês, começando pela Mazé, pela Rosângela, Nelsinho e todos. Eu gostaria, de fato, de dar um abraço em cada um de vocês, mas já está ficando um pouquinho tarde, a gente vai só fazer algumas observações aqui breves sobre esse tema. Não teria palavras para fomentar um discurso, para agradecer a atitude de vocês para conosco. Primeiro, tratar da questão da jornada no Brasil,
é tratar de justiça social e de saúde pública. Muitas pessoas falaram aqui sobre esse tema e eu gostaria de reforçar esse item. Justiça social e saúde pública. A redução da jornada no Brasil, na verdade, é um investimento social. Ela gera empregos, melhora a saúde pública, fortalece o convívio familiar, aumenta a produtividade e produzir mais com menos. Então, cada um desses itens aqui nós poderíamos abordar de uma forma mais ampla, mas eu quero, antes de fazer isso, e vou fazer isso rapidamente, eu prometo, me apresentar. Meu nome é Luciano Pereira Leite, né? Sou filho de empregada doméstica, e como filho de empregada doméstica, praticamente eu convivi com a minha mãe no tempo que sobrava. Uma mãe de 4 filhos, no tempo que sobrava, ou me lembro como criança, ainda pequeno, numa casa de família, procurando comida lá junto com os cachorros, né? A gente comia polenta na travessa que os cachorros comiam, né? Então, eu acho que a gente fala também para esse público. Meu pai, imagina a escala, né? Voltando a falar da minha mãe ainda, imagina a escala de uma empregada doméstica, né? É muito mais que 6 dias por semana, é muito mais que 8 horas por dia. Não falamos aqui de dupla jornada ou de seja lá o que for o nome que dá para se dar para isso, né? Meu pai, motorista de ônibus e motorista de ambulância. Então, enquanto você tem aqui algumas categorias que também são atingidas pela jornada, pela escala 6x1, os trabalhadores, condutores também têm essa questão, né? Quando a gente fala de saúde pública, nós temos aqui o Hamilton, que é dirigente sindical do setor da saúde, os trabalhadores da saúde também têm a jornada, a escala elevada de jornada, inclusive a escala 6x1, como um problema crucial também. Então, enquanto filho de motorista, praticamente eu só recordo, mas é do meu pai brincando comigo, quando eu tinha 5 anos de idade. Depois não tive mais uma conversa com meu pai, na infância, na adolescência, na juventude. Quando eu me tornei homem, eu comecei a conversar com meu pai novamente. Ele tem 83 anos, até hoje trabalha, né? Ontem ele me ligou, falou, estou em Sorocaba. Fazendo o quê? Trabalhando. Motorista, porque para o trabalhador, não apenas a jornada temporal para uma aposentadoria, a gente trabalha, na verdade, até a morte. Então, o trabalhador, de fato, ele trabalha desde quando ele começa e não tem fim. Então, a escala de horas no Brasil real é muito diferente, muito além do que tudo aquilo que a gente tem no papel e na nossa legislação. Então, falar sobre isso é uma coisa muito complexa. Talvez, eu já estive em vários debates tratando do tema. E esses debates, mas eles demoram mais de 2 horas para você abordar. Como tem muita gente que está nos assistindo aqui, Neto, eu queria falar simplesmente o seguinte, que a redução da jornada de trabalho no Brasil, Calazans, ela fortalece o ciclo virtuoso da economia, porque gera empregos. Quando você gera empregos, você tem mais salários. Quando você tem mais salários, você aumenta o consumo. Quando aumenta o consumo, você tem mais arrecadação. Quando você aumenta a arrecadação, você tem mais serviços públicos de qualidade. Então, quando a gente fala de justiça social e saúde pública, é sobre isso que nós estamos falando. Porque a redução da jornada... E aí, Gabi, a gente falou que uma das nossas tarefas é unir. Eu queria dizer para toda a minha direção que está aqui, só a luta nos une. Quando a gente está na rua, né, Giovana? Quando a gente está no meio das pessoas, fazendo a luta do cotidiano, isso nos une. Então, a única forma de unir, tanto a direção de um sindicato, como os trabalhadores de um modo geral, é através da luta. Queria agradecer ao Roque Aparecido por nos despertar para essa questão e nos cobrar que fizéssemos mesmo essa luta, e essa jornada é uma jornada contínua. Espero estar contigo em muitas trincheiras ainda, e que a gente possa aprender e continuar
aprendendo a cada dia, para que, quem sabe, um dia, Nelsinho, a gente consiga ensinar um pouco sobre essa trajetória tão bonita que é a Organização dos Trabalhadores aqui em Osasco. A gente podia falar sobre como é a vida de um trabalhador no comércio, né? Todos nós falamos um pouquinho aqui, e a gente sabe que a vida do trabalhador do comércio é uma sobrevida. Todos nós temos uma história pessoal, ou conhecemos alguém. E só quem é contra o fim da escala 6x1 é quem não trabalha na escala 6x1. Né? Somente as pessoas que não têm esse tipo de vida, ou talvez herdeiros, as pessoas que não precisam trabalhar dessa forma tão agressiva, é que é contra o fim da escala 6x1. Por isso que nós somos a favor da escala 6x1. E aí eu queria, assim, praticamente finalizando aqui, dizer o seguinte, que o principal desafio no Brasil é a mudança da mentalidade. Hoje nós estamos numa situação que, talvez tempos atrás, as pessoas mais antigas poderiam dizer que a nossa luta era para ganhar mentes e corações. E hoje, nós que defendemos de fato os trabalhadores, nós estamos perdendo essa batalha, meus amigos, de uma forma assim muito avassaladora. Por quê? Porque a mentalidade das pessoas já está sendo corroída, talvez pelo celular, pelas redes sociais, pelas fake news e por tantas outras questões que, inclusive, falando com o Wendel, né, Wendel, essa semana, a gente deu uma entrevista e eu dizia o seguinte, estou para escrever um livro, Mazé, e esse livro vai falar sobre lobotomia. O que é lobotomia? É o sequestro da identidade. Então, hoje, a maioria das pessoas no Brasil, ela tem esse sequestro, foi sequestrada na sua identidade. Então, o brasileiro como um todo, e eu não quero me aprofundar muito, mas é exatamente isso. Um outro tema para esse livro seria a dissociação cognitiva da realidade. Então, a maioria das pessoas que nós conversamos e convivemos, ela está num processo mental de dissociação cognitiva da realidade. E a gente precisa entender isso para poder interagir também e reforçar, de alguma forma, e talvez produzir algum tipo de mudança. Então, são problemas que eles estão colocados, e o principal desafio é essa mudança mesmo, Calazans. E nós temos que fazer essa disputa ideológica e mental e dizer para as pessoas, de uma forma geral, que o que realmente une os trabalhadores são essas pautas. É reduzir a jornada, é aumentar salários, é produzir empregos, é gerar emprego de qualidade. Não essa pauta moral que está colocada, Rosângela, que ganha as pessoas, mas não muda a vida delas no dia a dia. Então, a redução da jornada é uma questão de humanidade. Não é sobre trabalhar menos, é sobre viver melhor. E com essa fala aqui, eu cumprimento meus companheiros do VAT e peço uma salva de palmas para todos vocês. Muito obrigado a todos. Nós precisamos garantir para todas as pessoas que nós representamos uma qualidade de vida melhor, porque a função de um dirigente sindical e de um sindicato é o óbvio, é melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, parabéns, Luciano, parabéns a toda a direção do Sindicato dos Comerciários de Osasco e região. Gostaria, para finalizar, dizer aqui na presença do nosso presidente aqui do PT, o Nelsinho, né, municipal. Hoje até chegou para nós, eu estava falando aqui, né, sobre as redes sociais, chegou uma série de vídeos, posts e tudo mais. Eu até brinquei com os meninos. Teve uma pessoa que decidiu ir para o calçadão dizer que o PT foi rejeitado em Osasco, né? Um cidadão que foi candidato a vereador e que não foi eleito, né? E o que eu gostaria de dizer é que a gente tem um orgulho gigantesco de carregar essa estrela no peito, né? De ser do partido dos trabalhadores, de estar do lado da classe dos trabalhadores, dos operários, dos comerciários. E para nós, que a gente
teve, e aí eu falo do Partido dos Trabalhadores e dos sindicatos, que desde o golpe da Dilma, a gente sofreu, e sofreu muito, com o governo Temer, com a reforma trabalhista, com os ataques da grande imprensa, que o fato da gente poder estar hoje aqui, continuando na luta, resistindo contra aqueles que dominam, que são a elite desse país, e continuando vivo na cidade de Osasco, é a prova que todo o poder está com a classe trabalhadora. E que a gente jamais, jamais vai trair esse espaço, esse lugar. Dito isso, eu gostaria de agradecer ao presidente da Câmara de Osasco, o vereador Carmônio Bastos, como eu disse, um grande parceiro nosso, a sessão do cerimonial, que trabalhou e trabalhou muito para que essa sessão aqui, esse ato solene acontecesse, aos funcionários da Câmara Municipal e da TV Câmara, do som, da Copa, os jornalistas, os fotógrafos. Agradecer também aos funcionários aqui do nosso gabinete, e aqui eu gostaria de nomeá-los, a Letícia Cunha, o Leonel Barros, a Bianca Strash Valente, a Stephanie Teodoro, ao Alexandre Chaves, a Emília, que trabalhadora que tudo que a gente faz de rede social depende dela. E que a gente fala que, mais do que o coletivo aqui, Matheus, Gabi, eu, o Juntós, é todo o gabinete, é todo esse coletivo, e também as pessoas que estiveram aqui presentes. A Flora, eu estava esquecendo da estagiária, a Flora também. Antes de encerrar, eu convido a todos que desejam se reunir aqui na frente, após, né, o encerramento, para uma foto oficial aqui do evento. E declaro encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado.